dos faróis à física quântica. Ricardo de Bernardi. Introdução. Ao longo da história, civilizações se destruíram, inundaram-se cidades e campos, em verdadeiros rios de sangue e lágrimas, em nome de instituições religiosas que se antagonizaram sob bandeiras das mais diversas cores e emblemas, que traduziam significados diversos, mas na realidade expressavam, acima de tudo, posições de egoísmo e orgulho. Exércitos se trucidaram mutuamente, arrastando consigo legiões de civis que, incautos, foram envolvidos ou inocentemente manipulados em seus sentimentos e emoções religiosas. O homem tem procurado perceber sempre as diferenças entre povos e religiões, observando apenas as diversidades e pouco aprendendo sobre o seu semelhante, supervalorizando suas diferenças até o ponto da incompatibilização total com as demais filosofias religiosas. O desejo de poder, aliado ao temor da perda de tem criado, ao longo da história das civilizações, os mais absurdos conflitos entre povos irmãos. Estudando, rapidamente, os chamados livros sagrados, desde o Alcorão com suas interessantes suras, até a Bíblia, passando por diversas obras do Ocidente e Oriente, surpreendemo-nos com a semelhança de determinados conceitos expressos em toda a literatura pesquisada. Conceitos esses que a ciência moderna, através da física quântica, os faz renascer com novo enfoque, mas mesma essência. Procurando estabelecer um estudo comparativo sobre a concepção da reencarnação, chegamos à conclusão de que se não tivessem os homens, no decorrer dos séculos, criado a Torre de Babel dos interesses pessoais, parece mesmo que a linguagem seria única. 1. Brahmanismo e reencarnação. Considera-se o brahmanismo, ou como preferem alguns autores, hinduísmo, a religião mais antiga do planeta Terra. Citemos de forma condensada os aspectos básicos desta religião. Brahma é a causa, o ser, a essência do universo e, segundo o brahmanismo, não é possível conceituá-lo nem explicá-lo, apenas senti-lo. Os primeiros livros sagrados da religião Brahmani são os Vedas, os quais são completados em seguida pelos Upanishads. O brahmanismo foi a primeira religião a conceber a ideia da evolução da mônada, o princípio espiritual incrustado em todas as criaturas. No ser humano, já se refere ao ego. Na visão Brahmani, fala-se em três aspectos do componente espiritual. São eles, Sat, Ananda e Chit. No reino mineral é que surge Sat, ou seja, a manifestação de Brahma significando apenas existência. Ananda e Chit só existem em estado latente. No reino vegetal, Ananda, que é a manifestação de Brahma na fase da sensibilidade, principia o seu despertar e posteriormente, no transcorrer da evolução, originará uma forma superior de manifestação nos animais. No mundo animal há o início de Chit, que é a manifestação de Brahma na fase do conhecimento. No reino humano, segundo as raças e os indivíduos, Sat, Ananda e Chit se evidenciam com maior ou menor expressão. A finalidade da evolução desses três aspectos é a identificação do homem com Brahma ou a plenitude da sabedoria. O ciclo das reencarnações é que torna viável a pretendida identificação com Brahma. O brahmanismo se refere ao lento e incessante girar da roda dos nascimentos e mortes, com a passagem pelos três mundos, o físico, o astral e o mental, até que chegue à libertação. O objetivo de todas as escolas do brahmanismo é essa libertação da roda dos nascimentos e mortes, a qual denomina Sansara, o que corresponde às reencarnações sucessivas. Uma palavra sânscrita, karma, que significa ação, é uma lei eterna e imutável, e determina o ciclo das existências. E a lei de efeito, de mérito, de semeadura e colheita, no sentido de que a colheita depende obrigatoriamente da semeadura. A responsabilidade por suas atitudes cabe sempre ao homem, segundo a lei do karma. Os atos praticados são, efetivamente, a causa, produzindo efeito idêntico. Essa lei explica o destino do homem como trama por ele próprio urdida,
Não fala propriamente em castigo ou recompensa, apenas relata a justa e inexorável consequência de atos bons ou maus por ele praticados. É a lei atuando dentro do mais rígido espírito de justiça. O karma não prevê o envio do indivíduo faltoso às penas eternas, como o inferno e o purez, mas, através do ciclo das existências, oportuniza-lhe a possibilidade de anular ou atenuar pela ação construtiva o mau karma que criou para si próprio. Frente às adversidades da vida e das injustiças, aprende o homem a ser generoso e justo. Vida após vida, o trabalho regenerador, o burilamento, por assim dizer, do espírito, vai se efetuando paulatinamente na dependência única e exclusiva do esforço da própria pessoa. Segundo o brahmanismo, cabe ao homem encurtar ou prolongar seu período de evolução. Na concepção brahmani, não há fatalismo no karma, porque ao homem é conferido o livre-arbítrio que lhe propicia tomar decisões que permitam seja o karma reduzido e até esgotado precocemente. A reencarnação é, portanto, a oportunidade renovada de dirigir o ser humano para os elevados fins de sua criação, ou seja, a identificação com o Criador. As escrituras sagradas dos hindus, os Vedas, remontam a datas muito recuadas. O mais antigo, e o mais importante deles, o Rig Veda, deve ter sido escrito 10.000 anos antes de Cristo. Os Upanishads, palavra sânscrita que significa sentar-se ao lado, são considerados como conclusão dos Vedas. Existe na literatura sagrada do brahmanismo referência clara e minuciosa sobre as vidas sucessivas e progressivas. As escrituras hindus não fazem qualquer menção à regressão ou involução, ficando esta crença para a mente crédula e supersticiosa do povo menos esclarecido que interpretou certas alegorias, como a possibilidade de homens reencarnarem em animais. Referências mal intencionadas também podem ser encontradas em literaturas que procuram denegrir a imagem do hinduísmo, correlacionando esta religião com as absurdas reencarnações em espécies animais, de espíritos humanos. 2. Jainismo. Logo após o brahmanismo é necessário que se comente o jainismo, por ter o mesmo surgido como um ramo derivado de uma diversificação dos brahmanes. Embora não tão antigos quanto os hinduístas, os jainas, que é o nome atribuído aos partidários do jainismo, começaram o seu movimento religioso aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Caracterizam-se por ser uma rica e influente derivação do hinduísmo igual ao brahmanismo, com o qual se identificam na aceitação da eternidade da matéria e do espírito. Denominam de Draya a matéria e Jiva o espírito. Ambos possuíam a característica da eternidade, no sentido da inexistência de princípio e fim para os mesmos. O fundador deste movimento religioso passou a história como mestre Mahavira, e viveu a mesma época de Buda. Mahavira se tornou vencedor sobre as misérias da vida, assumindo assim a denominação Jina. Desta denominação proveio a palavra Jaina, que representa o partidário do jainismo. No que se refere ao nosso estudo comparativo sobre as concepções da reencarnação, conforme os Jainas, Jiva, o espírito, tem sua evolução através dos nascimentos sucessivos igualmente pela lei do karma. Talvez pela contemporaneidade com o Buda, há muitos aspectos semelhantes entre a filosofia de vida dos Jainas e budistas. Hoje os Jainas contam a milhões de adeptos, localizados principalmente na Índia. Um dos aspectos notórios na filosofia Jaina é a questão da não-violência. Os ascetas Jainas têm por norma respeitar a todo ser vivente, o que inclui até os insetos que não eliminam. Os templos Jainas são famosos pela beleza arquitetônica, sendo do Monte Abu, riquíssimo e considerado como uma das maravilhas da Índia. Transcrevemos um trecho do livro Filosofia Jainista, do autor Dr. Mohanlal Mehta. Nossa vida presente nada mais é do que um elo da grande cadeia do circuito transmigratório. A doutrina do karma perde a significação se estiver ausente uma doutrina de transmigração amplamente desenvolvida. A alma, que passa através de vários estágios de nascimento e morte,
não deve ser tida como uma coleção de hábitos e atitudes. Ela existe sob a forma de entidade independente, a qual todos esses hábitos e atitudes pertencem. É entidade espiritual e imaterial, mostrando-se permanente e eterna em meio a todas as modificações. 3. Sikhismo. O sikhismo é considerado como uma das 7 grandes religiões do planeta em termos de número de adeptos, sendo muito mais recente que o brahmanismo e o jainismo, pois com tradição ter sido o sikhismo fundado por Nanak, nascido em 1469 e falecido 72 anos mais tarde. Nanak, desde a infância, apresentava-se como uma criatura voltada à meditação e à filosofia. Possuía dons de captar telepaticamente os pensamentos dos presentes, tendo dado inúmeras espontâneas comprovações no decorrer de sua vida. A comunidade dos Sikhs, palavra que significa discípulo, desenvolveu-se inicialmente ao norte da Índia, na região do Punjab. Sua cidade santa é denominada Amritsar, onde o 5º sucessor de Nanak levantou um templo de ouro para o centro das reuniões. Os religiosos Sikhs tiveram, no 6º sucessor de Nanak, um líder que se notabilizou pela luta contra as castas na Índia. As castas indianas correspondiam a camadas sociais hereditárias, cujos membros compunham uma mesma raça, etnia, profissão ou religião, e se casavam entre si, exclusivamente. A intenção de Nanak era reunir, em uma só religião, os brahmanes e muçulmanos, aceitando dos primeiros, a doutrina da reencarnação e dos segundos, a missão de Maomé. Apesar dos esforços, ocorreram inúmeras guerras e rixas com os muçulmanos na Índia, não acontecendo a união pretendida. Hoje são diversos milhões de seguidores, em sua maioria radicados no território indiano. O código de moral dos Sikhs é elevado, tornando seus adeptos compassivos, tolerantes e benevolentes. No que concerne ao nosso estudo comparativo, também admitem a reencarnação e o karma, além da identidade do espírito humano com Deus. Para os seguidores do Sikhismo, o ciclo das existências se realiza pela própria identificação do espírito com o meio ambiente, o que determina, após a morte, um novo renascimento. Quando o ser humano estiver vivendo na Terra voltado para a beatitude da eternidade celestial, ficará livre do sansara ou roda das encarnações. 4. Budismo. O budismo teve seu berço na Índia, propagando-se celeremente pela China, Tibete, Ceilão, Birmania e Japão, chegando a atingir 33% da população mundial. Com relação à figura de seu fundador, Gautama, o Buda, e sobre o budismo, há muitas informações contraditórias e, sobretudo, tendenciosas que parecem visar denegrir sua imagem. Uma destas versões atribui a morte de Buda a uma indigestão por carne de porco, quando Buda era vegetariano e abstêmio. Siddhartha Gautama nasceu no século 6 a.C., filho de um rei que governava o reino Kapilavastu, nos Himalaias. Foi, desde cedo, instruído por um sábio chamado Vivamitra. Gautama demonstrou sempre um elevado potencial intuitivo e precocemente, apesar do austero controle do seu pai, procurou se informar sobre as reais condições de vida além dos muros palacianos. Decidiu descobrir a causa da dor e da morte e partindo destas ideias iniciais meditou profundamente. Foi quando recebeu a iluminação e passou a ser Buda, palavra que significa iluminado ou sábio. O budismo não distingue castas, 5 são os seus mandamentos: não matar, não roubar, não mentir, não faltar à castidade, não embriagar-se. Conforme a concepção budista, o ciclo das existências é que deve levar ao nirvana, que não é, de forma alguma, conforme muitos acreditam, a extinção de tudo, embora a palavra nirvana, que significa extinguir-se, seja a raiz da qual derivou nirvana. Nirvana exprime identificação porque mostra claramente a identificação do espírito humano com Deus, o que requer a extinção da personalidade. São pensamentos budistas. Quando o espírito humano se identifica com Deus,
deixe de ser espírito individual, conserva a indestrutível consciência de si mesmo em unidade com todos os seres, no Deus absoluto, isto é, o Nirvana. Tal identificação, segundo o budismo, e alcançada a libertação do ciclo de existências, da série lenta e sucessiva de reencarnações. Disse Buda, considera-se um Brahmani, um homem que tem conhecimento da morte e dos renascimentos de todos os seres, o que conhece suas vidas pregressas, o céu e o inferno, aquele que chegou ao fim da corrente dos nascimentos, e é dono da sabedoria, tendo realizado tudo quanto deve ser realizado. Após muitos anos de isolamento e profunda meditação, as conclusões de Buda são resumidas em 4 verdades nobres e 8 trilhas. As 4 verdades nobres são: 1. Todo viver é dor. 2. O sofrimento vem da cobiça e do desejo. 3. A libertação do sofrimento vem da cessação do desejo. 4. O caminho para a supressão do desejo é a senda das 8 trilhas. As 8 trilhas são: 1. A crença reta. 2. A resolução reta. 3. O falar reto. 4. A conduta reta. 5. A ocupação reta. 6. O esforço reto. 7. A contemplação reta. 8. A concentração reta. As escritas sagradas do budismo são denominadas de Tripitaka, o que significa 3/6. Abordam elas as normas reservadas aos monges budistas, os sermões atribuídos a Buda, as diversas passagens da biografia de Buda, e os provérbios e máximas que edificam os valores éticos do homem. Os mencionados livros apresentam partes escritas em prosa e outras em verso, constituindo o mais volumoso acervo de escrituras religiosas que se tem notícia no mundo. O budismo, em função de sua antiguidade e expansão, sofreu algumas ramificações, sendo a dicotomização nas escolas de Hinayana e Mahayana a principal delas. O conceito da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação, apesar das ramificações existentes, permaneceu aceito por todos os budistas. 5. A religião dos egípcios primitivos. Conforme nos informam os estudiosos das religiões, não é possível se designar uma religião egípcia, mas um panteão de deuses maiores ou menores aos quais eram dedicados cultos específicos em diversas regiões do Egito. A crença nos renascimentos era comum nessa civilização e, além da reencarnação, alguns grupos, ou mesmo a nível popular, acreditavam na metempsicose que, conforme sabemos, corresponderia à noção invertida da reencarnação. Sem seu aspecto eminentemente evolutivo, segundo a metempsicose, seria possível renascer em animais um espírito já evoluído à condição humana em um retrocesso. Portanto, os egípcios consideravam que o homem, além do corpo físico, tem um corpo espiritual que chamavam de Ka, e uma essência espiritual ou espíritos. Sacerdotes ou iniciados tinham a noção de que a salvação não estava no culto exterior, mas no próprio interior do homem, e diziam: o coração de um homem é o seu próprio Deus. Na história do Egito se destaca a figura de Hermes Trismegisto, que certos autores chamam de filósofo egípcio. O termo Trismegisto significa 3 vezes grande, pela sua erudição nos diversos ramos da cultura humana. Seus aforismos, máximas ou sentenças de interpretação difícil, sempre com sentido esotérico, originaram a designação hermético. Chama-se, ainda hoje, de hermético a tudo que dificilmente é interpretado ou de difícil abertura. Ciências herméticas equivalem a ciências ocultas ou fechadas. Um grupo. O Livro dos Mortos tem sido atribuído a Hermes Trismegisto. Ele descreve a viagem da alma após a morte, através de localizações que são chamadas de amenti. Consideram-no autor de inúmeros tratados religiosos, dos quais existem fragmentos, divulgados pelos gregos e romanos, com prováveis alterações. Nos fragmentos herméticos há referências, não muito claras, à reencarnação, entre as quais citaremos a conversa do deus Horus com sua mãe Isis. Neste diálogo,
A deusa de Zaurus para se livrar da impressão de que as almas se dispersam no espírito universal e infinito, sem manter sua identidade e sem voltar para sua morada anterior. 6. Zoroastrismo. Os antigos persas tiveram em Zaratustra ou Zoroastro, o iniciador desta religião, que é conhecida como zoroastrismo, ou ainda, como mazdeísmo, magismo, ou parsiísmo. O nome Zaratustra significa estrela dourada, ou esplendor do sol. É importante salientar que os parsis ou zoroastrianos não eram adoradores do fogo, como foi divulgado pelos seus adversários, mas faziam do fogo o símbolo do espírito imortal e puro. Seus templos não têm imagens, exceto o fogo para o culto simbólico. Possuem um deus menor chamado Mitra que protege os homens, o qual em torno de 226 a.C., chegou a ser o deus principal, gerando o mitraísmo. A mais antiga coleção de livros sagrados da Pérsia se chama Zend-Avesta, cujo termo significa comentário da revelação. Segundo uma lenda sagrada, os anjos levaram Zoroastro a Ahura Mazda, que quer dizer, Senhor, grande sábio, e este revelaram-lhe as leis. Os chamados sacerdotes do Avesta constituem uma casta hereditária. A função sacerdotal já era determinada ao nascimento. A lei religiosa controlava rigidamente os lucros advindos do culto. A luta da força do bem contra a força do mal sempre foi um conceito fundamental para os adeptos do zoroastrismo. O bem era representado por Ahura Mazda, como Hormuz, uma entidade de aspecto luminoso, distribuidor da luz que ilumina, do fogo que aquece, e da água que alivia a sede e fecunda os campos gerando alimento para os seres humanos. Hormuz é servido pelos gênios do ar, do fogo, da água, do sol, da lua, e das estrelas. O oponente de Hormuz é simbolizado por Ahriman, o senhor dos gênios malignos ou espíritos que destroem. Há, na concepção do mazdeísmo, uma constante e perpétua batalha entre Ahriman e Hormuz, juntamente com seus auxiliares. No que se refere ao nosso estudo comparativo acerca da ideia das vidas sucessivas, consideramos que a reencarnação não é parte integrante do credo zoroastriano ou do mitraísmo. No entanto, os modernos parsis, de uma forma pessoal, costumam fazer referências às vidas anteriores. 7. Maniqueísmo. Cresce ter sido originado na Babilônia através do seu fundador Mani ou Maniqueu. Para os maniqueístas, tal qual aos cristãos, era ensinado que todos os homens, seja de qual fosse a raça ou condição, seria dada a salvação. Religião de caráter universalista, portanto. Mani desejou rever alguns conceitos ou leis do zoroastrismo. Sua levou ao rei da Pérsia, Sapor I, no ano 242 d.C., a repeli-lo. Em função desta dificuldade, passou Maniqueu a fazer viagens de pregação. Ao retornar à Pérsia, tendo insistido em suas ideias, foi perseguido e crucificado pelo clero aos 60 anos de idade. A concepção da bipolarização, o bem e o mal constitui a tônica do maniqueísmo. O homem tem uma alma luminosa e um corpo escuro e, no fogo, a chama e fumaça simbolizam o dualismo eterno. Não há imagens nem sacrifícios. As preces podem ser dirigidas ao sol ou à lua como manifestações da luz universal. Os maniqueus admiravam as parábolas de Jesus e eram pessoas pacíficas e tolerantes, o que não impediu que fossem muito perseguidos pelas outras religiões. Santo Agostinho manifestou muito interesse no estudo do maniqueísmo. No que se refere à expansão desta religião, houve uma expressiva disseminação pelo Turquestão, Índia e China. No Ocidente, em 290 d. seu imperador Diocleciano proibiu suas manifestações. Na região sul da França originou-se do maniqueísmo uma poderosa seita, a dos cátaros ou albingenses, palavra que significa apuros. A partir dessa região, disseminaram-se por diversos países europeus. Os albingenses existiram do século X até o século XIV, quando foram barbaramente destruídos pela Inquisição cristã. Para os albingenses,
O mundo era uma espécie de local de purificação, ou pena, onde os seres humanos deveriam retornar várias vezes, renascendo a fim de obter a completa reconciliação com o Senhor dos mundos. Haja vista que acreditavam na salvação final de toda a humanidade, através das múltiplas oportunidades concedidas pela reencarnação. 8. Judaísmo. Sabemos que o Velho Testamento é de grande importância para os judeus. Em que pese esta importância, este livro poderia ser também considerado uma crônica da existência histórica do povo hebreu. Como todas as escrituras ditas sagradas, o Velho Testamento tem um sentido esotérico, que está na Cabala, palavra que significa receber. A origem da Cabala não está muito bem esclarecida. Certos europeus argumentam que as verdades cabalísticas foram ditadas diretamente por Deus aos mestres da Grande Loja Branca. Essa Grande Loja Branca seria uma fraternidade de homens que estaria espiritualmente muito mais elevada que o comum da humanidade. Residem, os membros desta fraternidade, em vários planos, inclusive na Terra. Os mestres da Grande Loja Branca teriam a tarefa de difundir, tanto quanto possível, os sentimentos de compaixão e a sabedoria a toda a humanidade. Alguns autores consideram que a Cabala está recompilada e publicada pelo Rabino Moisés de Leon, em 1280, no Zohar, cujo texto original é atribuído a Simeão ben Joshai. Do Zohar, podemos citar o seguinte trecho: as almas devem reentrar na substância absoluta da qual emergiram. Para chegar a essa finalidade, entretanto, devem desenvolver todas as perfeições, cujo germe foi plantado nelas. Se não cumpriram essa condição durante uma vida, devem começar outra, e uma terceira, e assim por diante, até que adquiram a condição que as torne preparadas para sua reunião com Deus. O Talmud é outro livro, Código Civil e Religioso dos Judeus, que serve de texto nas sinagogas para ensinar a lei de Moisés, segundo a tradição oral. Da miscelânea talmúdica, do autor Erson, são as citações seguintes. A maioria das almas estando, presentemente, em estado de transmigração, Deus dá a um homem aquilo que ele mereceu numa vida passada em outro corpo. Aquele que deixa de observar qualquer dos 613 preceitos que lhe são possíveis observar, está fadado a sofrer transmigração, uma vez ou mais de uma vez, até que realmente tenha observado tudo quanto deixou de observar num estágio anterior de seu Kitsurju. Do filósofo judeu Pilo, cognominado primeiro teólogo, e estimado o maior da escola de Alexandria de filósofos, citamos: o espaço está repleto de almas. As que mais próximos se encontram da terra descem para se ligar a corpos mortais e retornam em outros corpos, desejando viver neles. O Rabino Manassés ben Israel, nascido em Portugal e fundador da moderna comunidade judaica da Inglaterra, foi quem conseguiu em 1650 a revogação do Edito de Eduardo I, o qual proibia a permanência dos judeus na Inglaterra. Diz Manassés ben Israel em um de seus livros: a crença ou doutrina da reencarnação, da transmigração das almas, é firme e infalível dogma aceito por toda a Assembleia da nossa Igreja, unanimemente, de forma que nada exista que ouse negar isso. Na verdade, há um grande número de sábios, em Israel, que aderem a essa doutrina, fazendo dela um dogma, um ponto fundamental de nossa religião. Estamos, portanto, no dever estrito de obedecer e aceitar esse dogma com aclamação, pois a verdade dele foi demonstrada, incontestavelmente, pelo Zohar e por todos os cabalistas. Se nos detivéssemos em uma pesquisa mais alongada, poderíamos obter maior número de referências alusivas à pluralidade das existências, ou seja, da doutrina da reencarnação, no judaísmo. São inúmeros os historiadores e filósofos judeus que tecem considerações ou se manifestam claramente favoráveis à ideia das vidas sucessivas. Não deixamos de citar, de forma destacada, o didático trabalho de Neil Lacerda em sua obra Reencarnação através dos séculos. A autora mostra inúmeros depoimentos,
tanto na primeira quanto na segunda parte da obra citada. Para os estudiosos do judaísmo, portanto, a reencarnação pode ser perfeitamente aceita com base nas mais diversas fontes da tradição judaica. 9. Islamismo. O islamismo, também denominado maometismo em função do seu fundador o profeta Maomé, é uma das religiões mais importantes do planeta no que concerne ao número de adeptos. Maomé nasceu em Meca, na Arábia Central, pertencia à tribo dos Quraishitas, guardadores do monólito sagrado, a Kaaba. Conta-se que Maomé era cometido de transes místicos frequentes, convencendo-se que falava com o anjo Gabriel, o qual tê-lo-ia indicado como apóstolo do Senhor. Alá é o único Deus, e Maomé é o seu profeta, repetem os maometanos. Os ensinos de Maomé estão no livro sagrado, chamado Corão ou Alcorão. O Corão contém 114 suras ou capítulos, subdivididos em versículos. Apesar das guerras entre cristãos e maometanos, existe no Corão a sura número 5, a qual fala sobre Jesus como um dos profetas de Alá. Um famoso escritor, W. Y. Evans Wentz, disse: durante as idades negras da Europa, quando os mouros da Espanha, quase que sozinhos no mundo continental, mantiveram acesa a tocha do saber, a doutrina do Renascimento estava sendo ensinada pelos grandes filósofos sarracenos Al-Ghazali e Al-Batagni, nas escolas de Bagdá, no Oriente e em Córdoba, na Espanha, no Ocidente. Acrescenta ainda, na Europa, os discípulos desses grandes mestres foram Paracelso e Giordano Bruno. Assim como nos livros sagrados de outras regiões, o Corão também faz referências à reencarnação. Vejamos como no trecho seguinte percebe-se a ideia do renascimento. E estáveis monos, e ele vos trouxe de volta à vida. E ele fará com que morrais, e vos trará de volta à vida, e ao fim vos reunirá nele próprio. Sura 12:28. Também muito sugestivo é o trecho: e ele mandou as chuvas lá de cima em quantidade apropriada, e traz de volta a vida para a terra morta, tal como tu serás renascido. Sura 25, 5-10. 10. Sufismo. O sufismo é a religião que corresponde ao aspecto esotérico do islamismo. Os conceitos de reencarnação e evolução estão muito bem esclarecidos pensadores sufistas. Karishnar se refere a esta religião da seguinte maneira: a doutrina sufista ensina que sede de Deus, que nada há fora de universo é um espelho em que Deus se reflete, que Deus é a beleza absoluta, da qual as coisas terrenas são raios, que há um só amor de Deus, e que os demais amores unicamente como partes deste único só Deus é o verdadeiro ser, e que constitui o não ser, que a natureza essencialmente divina do homem pode elevar-se, por iluminação, do não ser ao ser, e regressa ao ponto de partida. É, de certa maneira, o mesmo conceito exarado pelo apóstolo Paulo: em Deus vivemos, nos movemos e somos. No livro persa, Matnawi, autor Jalaluddin Rumi, 1207-1273, encontramos a conceituação da evolução da mônada espiritual, ou princípio espiritual, até sua integração a Deus. Morri mineral e converti-me em planta. Morri planta e nasci animal. Morri animal e me converti em homem. Por que, pois, hei de temer alguém? Acaso poderei ser menos ao morrer? Na próxima vez morrerei como homem para que me possam nascer asas de anjo, mas também da condição de anjo me levarei, porque, como ensina o Corão, tudo perecerá, menos a face do Senhor. Outra vez, tomarei voo por cima dos anjos e me converterei no que a imaginação não pode conceber. Na verdade, voltaremos a ele. Muitos poetas persas que no Ocidente foram considerados notáveis escreveram, sob formas líricas ou alegóricas, os ensinamentos sutis. O mais conhecido deles talvez tenha sido Anarkayun, que, além de poeta, foi filósofo, astrônomo e matemático. 11. O Espiritismo. O Espiritismo não se considera uma religião organizada dentro de uma estrutura clerical.
Neste sentido é profundamente distinto das religiões tradicionais, possuem sacerdotes ou pessoas investidas de autoridade especial. Não possui templos suntuosos. Não adota cerimônias de qualquer espécie, tais como batismo, crisma, casamentos, etc. Ao contrário da Umbanda, não tem rituais, velas e vestes especiais. Não utiliza qualquer forma de simbologia. Não adota ornamentação para cultos, nem gestos de reverência, nem sinais cabalísticos, nem benzimentos, nem talismãs, nem defumadores ou cânticos cerimoniosos, ladainhas, danças ritualísticas. Também não adota bebidas ou oferendas de qualquer espécie. O culto espírita é feito no próprio coração. É o culto do sentimento puro, do amor ao semelhante e do trabalho constante em favor do próximo. A doutrina espírita concebe que somente a prática das boas ações e do pensamento equilibrado nos liga a Deus. Deus é a essência transcendente que permeia todo o universo. É a lei maior, à qual estão subordinadas as leis menores da natureza. A doutrina espírita foi revelada pelos espíritos superiores, através de médiuns, e organizada, codificada, por um educador francês, conhecido por Allan Kardec, em 1857. Surgiu, pois, na França, há mais de um século. Não deve ser confundida com seitas, religiões ou até ritos afro-brasileiros, que são mais antigos e de origens completamente distintas. O Espiritismo não é apenas uma religião, mas uma doutrina com aspecto científico e filosófico e de consequências religiosas ou ético-morais. O Espiritismo, como ciência, estuda e pesquisa, à luz da razão e dentro de critérios científicos, os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que são considerados fatos naturais. O Espiritismo não aceita o sobrenatural. Todos os fenômenos, até mesmo os mais estranhos, têm uma explicação científica. O Espiritismo não acredita em milagres. Os fatos existem e são explicáveis pelo conhecimento das leis naturais do mundo físico e do mundo extrafísico ou espiritual. O Espiritismo, como filosofia, procura, a partir dos fenômenos mediúnicos, dar uma interpretação da vida, respondendo questões, como de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Os grandes porquês ou questões fundamentais da vida são objeto de estudo da doutrina espírita. Toda doutrina que fornece uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é considerada uma filosofia. O Espiritismo, como religião, propõe a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus Cristo para que sejam aplicados na vida prática de cada pessoa. Procura reviver o cristianismo, na mais pura e verdadeira expressão de amor e caridade. O Espiritismo, para os espíritas, é o Consolador prometido por Jesus. Todo espírita é cristão, portanto. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 17 e 26, lemos: Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Jesus. A pleiade de espíritos que se comunicou, via médiuns, à época de Kardec, identificou-se como Consolador prometido, não em termos de sua individualidade, mas no sentido do conteúdo transmitido. Passou a constituir-se a base inicial da doutrina espírita. Formou-se assim o alicerce sobre o qual se edificou todo o monumento de centenas de obras que trazem informações científicas, filosóficas e religiosas que compõem esta doutrina. Apesar de muitas religiões fazerem referência aos anjos que se comunicam, fazem-se aparecer,
orientam e protegem as criaturas. Somente o Espiritismo dedica um intenso intercâmbio cultural com os espíritos. Os espíritos nada mais são que seres humanos desencarnados. Eles são de todos os níveis culturais, intelectuais ou morais. Agrupam-se por afinidade, gostos e sentimentos, nos planos espirituais. Como se pensamento e sentimentos são energias que se propagam, possuem uma frequência vibratória que determina a sintonia com outras energias do mesmo nível, assim se constituem as comunidades espirituais. De mesma forma, como a telepatia é o intercâmbio entre energias mentais, a mediunidade é a propriedade que permite a captação destas energias de outra dimensão, através de diferentes técnicas. Assim, por exemplo, psicofonia é a mediunidade de fala, psicografia, a mediunidade de escrita, xenoglossia, a mediunidade onde a comunicação se faz em língua estrangeira, etc. Há uma enorme classificação de tipos de mediunidade e mais de 600 livros que abordam o assunto, com todos os detalhes técnicos, práticos, etc. Um dos exemplos clássicos de médium espírita é o caso de Francisco Cândido Xavier que, sem instrução superior, psicografou mais de 300 livros, sendo alguns de alta complexidade ou profundidade, no terreno da ciência espírita. A doutrina espírita alerta as pessoas muito crédulas contra as mistificações e contra médiuns, não espíritas, que comercializam a mediunidade ou mesmo iludem o público com falsas informações. É importante se considerar que, para o espiritismo, o fato de uma pessoa ser médium e intercambiar com os espíritos não significa que seja espírita, o que requer uma postura ética específica. O fenômeno da mediunidade viceja em todas as religiões, embora a interpretação ou mesmo a aceitação do fenômeno seja diferente. A doutrina espírita promove e estimula a formação de estudo e educação da mediunidade, formando médiuns aptos à execução de suas tarefas. O espiritismo considera que a fé sem raciocínio, crença cega, crendice ou superstição. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. A concepção de reencarnação ensinada pela espírita concebe os seguintes aspectos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, e próprio destino conforme seu livre-arbítrio. Passando pelos diversos ramos da natureza vai experienciando até atingir a fase humana quando o princípio realmente se torna um espírito propriamente dito, isto é, dotado de livre-arbítrio, ou seja, da capacidade de optar pelas diversas trilhas que, mais longas ou mais curtas, simples ou complexas, se acabam levando ao caminho da evolução. Quando a evolução de um espírito em um determinado astro do universo tiver chegado ao ápice, poderá reencarnar em outro planeta ou mundo habitado, ampliando seus horizontes culturais e morais. São consideradas duas asas para se alçar o grande voo evolutivo. A asa do conhecimento e a asa do amor. O progresso nas sucessivas encarnações não é somente intelectual, mas, sobretudo, moral. Não nos lembramos das encarnações pretéritas devido a um processo natural de defesa psíquica. A sabedoria das leis naturais estabelece um bloqueio às recordações das vidas anteriores, facilitando a adaptação do indivíduo às circunstâncias da vida atual. Exemplificando, pais e filhos na vida atual podem estar convivendo sob o mesmo teto com a finalidade principal de se reconciliarem de situações mutuamente embaraçosas ou dolorosas em vidas anteriores. Muitas vezes até inimigos do pretérito aportam em lares comuns para desenvolverem o perdão e o amor através da figura familiar que facilita a aproximação. Hoje estamos corrigindo equívocos do passado ou tendo oportunidade renovada de superar deficiências antigas. Conforme a interpretação espírita, Deus não castiga como não premia. Deus é uma lei imutável porque é perfeita, portanto, não sujeita a atitudes emocionais.
Existe apenas a consequência natural dos atos. Praticamos nós mesmos os causadores dos próprios sofrimentos pela chamada lei da ação e reação. Conforme a conceituação espírita, não existe uma em função de um rótulo religioso. Não adiantar esta ou aquela religião. Também não leva a consequência permanecer orando maquinalmente a miséria, a ignorância e o sofrimento sobre o semelhante. Como disse Tiago, a fé sem obras é morta. Aceitar Jesus, para os espíritas, não é proclamar esta aceitação, mas procurar seguir ensinamentos. Ao invés da frase fora da igreja não há salvação, os adeptos do espiritismo adotam, fora da caridade não há salvação. 12. A Ordem Rosa Cruz. Com referência à Ordem Rosa Cruz, encontramos na Enciclopédia Britânica a conceituação de que seus ensinamentos parecem associar informações do hermetismo egípcio, do gnosticismo cristão, do cabalismo judaico, da alquimia e de outras crenças alicerçadas no ocultismo. O documento historicamente mais antigo que faz alusão à Ordem Rosa Cruz aparece no princípio do século XVII. Esse documento, Fama Fraternitatis, fala da viagem de Christian Rosenkreuz, tido como iniciador da ordem, à Síria, Arábia, Egito e Marrocos, lugares onde teria adquirido conhecimentos ocultos. Rosenkreuz, tendo retornado à Alemanha, decidiu fundar o movimento Rosa Cruz. A sociedade permaneceu secreta por 100 anos. Há uma corrente que prefere considerar o movimento como o renascimento da ordem existente há milênios atrás, no Egito. Em 1915, nos Estados Unidos, houve um incremento das atividades da Ancient Mystical Order Rose Cross, AMORC, equivalente à antiga Ordem Mística Rosa Cruz. Existem diversos aspectos semelhantes entre a maçonaria e a Ordem Rosa Cruz. Na maçonaria há, inclusive, um de seus graus que recebe a denominação de grau Rosa Cruz. No livro, O Conceito Rosa Cruz do Cosmos, deparamos com a frase: o propósito da vida não é a felicidade, sim a experiência. Para o autor desta obra, Mike Zendel, a experiência é o conhecimento das causas que produzem os atos. Para a filosofia Rosa Cruz, o homem se encontra na vida como numa escola, a escola da experiência. Necessita a vida retornar, por diversas vezes, antes que possa conhecer e dominar todo o mundo dos sentidos. Não existe apenas uma vida terrestre, por mais enriquecedora tenha sido em aprendizado, que possa proporcionar todo esse conhecimento, e, por isso, a natureza determina que o homem deve retomar a terra, depois de intervalos de descanso, para prosseguir em seu trabalho, do ponto em que o interrompeu, assim como uma criança segue em seu estudo a cada dia escolar, depois de uma noite de sono. Vemos, portanto, um conceito de reencarnação bastante nítido, diretamente vinculado à evolução, na concepção da Ordem Rosa Cruz. 13. Teosofia. A teosofia não se intitula uma religião, tampouco se considera como seita, denominação inapropriada às suas características. Isto porque não possui sacerdotes, hierarquia religiosa, ritos, cerimônias ou dogmas de qualquer espécie. Não se considera também a única possuidora da verdade. Segundo seus adeptos, a teosofia debate e estuda os ensinamentos dos Mahatmas, que seriam os mestres da compaixão e da sabedoria. Os seus aficionados não a designam de escola filosófica, mas, sim, um reflexo da sabedoria de Deus. Aliás, este é significado etimológico da palavra teosofia, em grego. Para os teósofos, o apóstolo Paulo foi pioneiro na utilização não só da palavra, mas do conceito de teosofia no sentido de sabedoria de Deus. Assim, no capítulo 2, versículo 7, da primeira carta aos Coríntios lemos: ensinamos, porém, a sabedoria de Deus, envolta em mistério, encoberta, que, antes dos séculos, foi destinada por Deus para a nossa glória. Conforme Annie Besant,
A sociedade teosófica tem como ideais a fraternidade, a tolerância e o conhecimento. Em seus postulados básicos, a teosofia também incorpora a reencarnação. O princípio da pluralidade das existências faz parte do seu contexto doutrinário desde sua fundação, no final do século XIX. Vejamos, pelo prisma teosófico, como se operam os renascimentos. Embora a palingênese ou reencarnação seja habitualmente compreendida ou estudada mais relacionada aos seres humanos, na realidade, um fato inerente a todos os seres vivos. A vida de uma flor, como o gerânio que morre, volta à alma grupo da espécie, depois reencarna sob a forma de outro gerânio. Um canário que falece por uma doença volta à alma grupo deste gênero de ave, e, mais tarde, renasce em outro ninho novamente como um canário. No caso do homem, não retorna a uma alma grupo em função de já ter alcançado, pela evolução, uma consciência individual. Quando reencarna, possui as faculdades adquiridas em vidas anteriores sem as ver reduzidas pela integração com grupos de outros indivíduos. A teosofia igualmente ensina que um espírito, uma vez tendo se individualizado e se tornado humano, não pode mais renascer em uma forma animal ou vegetal. Isto significa que não aceita a metempsicose. Uma das mais expressivas personalidades da teosofia foi Annio Besant, 1847 a 1933, tendo deixado diversas contribuições literárias nesta área, as quais se disseminaram principalmente no meio cultural interessado em questões espiritualistas. O resumo filosófico da doutrina teosófica encontrado na obra O Homem, de onde vem e para onde vai, é escrita por Annie Besant em colaboração com Léa de Beater. 14. Projeciologia. A projeciologia considera-se um ramo, ou subcampo, ou ainda uma subdisciplina da parapsicologia. Apesar de não ser reconhecida como tal, pela maioria das correntes parapsicólogo da atualidade, esta é a conceituação apresentada pelo Dr. Valdo Vieira, médico brasileiro, criador do verbete que designou a nova ciência. O vocábulo projeciologia provém da junção de projectio, que, em latim, significa a projeção, e logos, palavra grega que equivale a tratado ou estudo. A projetabilidade, ou capacidade de projetar-se é uma faculdade anímica, espiritual, ou condição consciencial, pela qual a consciência, espírito, se projeta para fora do corpo humano através do corpo astral, psicossoma ou corpo espiritual, ou, em nível mais aprofundado, não só para fora do corpo humano mas, também, para fora do corpo astral através do corpo mental, como no caso dos seres desencarnados, espíritos, que já não possuem corpo físico. A capacidade de um indivíduo projetar-se para fora do corpo físico, segundo o Dr. Valdo Vieira, não constitui dom hereditário nem privilégio exclusivo de alguém em particular, porque é inerente ao ser humano, seja homem, mulher ou criança ou, até mesmo, um espírito desencarnado. Todos os seres humanos possuem latentes os rudimentos da projetabilidade, por isso, essa condição não apresenta nenhuma conotação patológica, sendo essencialmente fisiológica ou, mais propriamente parafisiológica. Conforme os projeciólogos, os limites das pesquisas parapsíquicas da projeciologia não são determinados e o seu campo apresenta forçosamente amplo envolvimento com outras disciplinas. Na verdade, todas as ciências se cruzam com a projeciologia. Consideram, também, que os cientistas de qualquer campo podem se beneficiar através das visões oferecidas pelas projeções conscientes porque estas lhes facultariam uma percepção extrafísica, ampliando os horizontes dimensionais da realidade objetiva captada pela consciência aprisionada no corpo físico. Os expoentes da projeciologia fazem questão de enfatizar que esta ciência nada tem a ver com crença, religião, religiosidade, filosofia, ateísmo, materialismo ou espiritismo. Admitem, no entanto, que o engajamento maior na projeção consciente acaba tendo conteúdo social,
político e inevitáveis consequências fisiológicas. A chamada moral cósmica ou cosmoética merece frequentes abordagens, por parte do Dr. Valdo Vieira, em seu volumoso tratado de quase 1000 páginas, Projeciologia, publicado em primeira edição em 1986 com distribuição inteiramente gratuita pelo autor. No que se refere ao conhecimento sobre reencarnação, todos os livros de projeciologia navegam, com naturalidade, pelos oceanos desta realidade universal. Vejamos algumas referências. No capítulo 31 da obra Projeciologia, o autor comenta sobre dejaísmo projetivo, termo oriundo da expressão francesa déjà vu que significa já visto. O autor também salienta que, além do já visto há também o já amado, já ouvido, já experimentado, já lido e já sentido. Explica estas sensações como, muitas vezes, decorrentes de lembranças ou impressões colhidas pela consciência projetada. Neste mesmo capítulo, faz referência, além do dejaísmo projetivo, a outro tipo de déjà vu, o dejaísmo reencarnatório, que seriam fenômenos onde a consciência encarnada, no estado de vigília físico habitual, apresenta lembranças autênticas, retrocognitivas, de outra encarnação, previamente vivida pela consciência. São estados de expansão consciencial em que os arquétipos, ou arquivos de vidas anteriores, vêm à superfície da mente atual. O dejaísmo reencarnatório pode ser desencadeado por um fato da vida atual, visão, leitura, emoção, sensação, etc., que faz ressonância com uma situação semelhante aos registros conscientes do passado do indivíduo, exemplificando, uma determinada pessoa, em viagem pelo exterior, ao se deparar com uma construção antiga tem um choque emocional ao considerar já ter visto o local e desfilam em sua mente detalhes de uma vida anterior relacionados com a dita construção. No capítulo 436 de Projeciologia encontramos sob o título, Projeção Consciente e Reencarnação, as seguintes citações. Definição. Reencarnação, forma de sobrevivência na qual ego, ou consciência, retorna à vida humana envergando um corpo de carne e ossos, depois de ter experimentado a morte biológica de outro corpo físico e passa de um período de existência no plano extrafísico ou intermissão. Sinonímia, ancoragem espaço-tempo, consciência em série, consciência seriada, SM extracerebral memory, memória extracerebral, metensarcose, metensomatose. Palingenesia, pluralidade das existências, pluralidade das vidas corpóreas, renascimento da personalidade, transmigração da alma, vidas sucessivas. 15. Seixo no Ie. A Seixo no Ie pode também ser considerada uma filosofia de vida. O significado do termo, traduzido da língua japonesa, equivale à casa da plenitude. As enciclopédias definem Seixo no Ie como uma religião japonesa, fundada por Masaru Taneguchi, que se caracteriza principalmente por ser um movimento filosófico-cultural. Seja como for, passou a adquirir personalidade jurídica como religião em 1945. Há na essência doutrinária da Seixo no Ie elementos do budismo, cristianismo, e da psicologia moderna. Sua doutrina ressalta a supremacia do espírito sobre a matéria. Pelo espírito deve o homem viver, contemplar e transformar o mundo. Para os estudiosos desta filosofia há um Deus Pai, comunicável, amoroso e poderoso. A cura das doenças é outro ponto doutrinário, já que as mesmas são consideradas consequências dos erros do pensamento humano. A cura pode ser obtida pela meditação, instrução e reformulação do pensamento. O culto aos ancestrais também assume significativa importância no contexto da religião. Apesar de só existir oficialmente há aproximadamente meio século, no Japão, a religião que mais tem atraído intelectuais. Já em 1978, eram 2 milhões de frequentadores em terras nipônicas, e, no Brasil,
não se restringe apenas aos descendentes japoneses, contando com expressiva receptividade em diversas camadas sociais e até na elite cultural. Define-se, também, como um movimento de libertação da humanidade da Seishun-ie, ou filosofia de vida e movimento de conciliação universal. O Dr. Taniguchi é autor de numerosas